Ok, gravando. Então, hoje nós vamos falar sobre o crime culposo, mas dentro da perspectiva da culpa inconsciente ou culpa própria. A estrutura do delito é a mesma do crime doloso. É o fato típico, a antijuricidade e a culpabilidade. O que muda? O que muda é a estrutura do fato típico aqui. Essa que vai ter alterações. Principalmente essa alteração aqui relacionada à inobservância do dever de cuidado objetivo. Isso aqui é a essência do crime culposo. Para se entender, nós temos que saber o que significa a inobservância do cuidado objetivo. Depois nós temos ainda aqui a previsibilidade, né, como outro elemento que não existe no crime doloso, né, dentro dos seus elementos, né, se o fato era previsível ou não, porque no crime doloso não interessa isso. O que interessa no crime doloso é se o sujeito queria o resultado. Se o sujeito agiu com dolo, né? E nós temos um resultado também aqui que é involuntário, que diferencia do crime doloso. No crime doloso, esse resultado aqui é voluntário. O sujeito quer praticar a conduta e quer o resultado, né? No resto, permanece igual, o nexo causal, a tipicidade, né? A conduta não tem diferenciação. Então vamos lá. A conduta no crime culposo ela é uma conduta voluntária, ao contrário do que muita gente pensa que não é. A conduta, tanto no crime doloso quanto no crime culposo, ela é voluntária. O que diferencia é que no crime culposo, o sujeito não quer isso aqui, ó, que eu vou puxar para vocês aqui. Ele não quer isso aqui, né? Esse resultado. O sujeito não quer no crime culposo. E no crime doloso ele quer, com a conduta voluntária, ele quer o resultado. Essa é a diferença. Então a conduta é voluntária. Vamos imaginar que o sujeito está indo para a faculdade e atropela uma pessoa. Ora, a conduta dele dirigir não é uma conduta sob coação. Ninguém está coagindo ele dirigir acima da velocidade. É uma conduta, portanto, voluntária. Agora, sem razão dessa conduta, ele praticar um resultado danoso a alguém, aí sim, isso passa a interessar o direito penal. Mas o resultado ele não quer. Mas a conduta é uma conduta voluntária, ele quer praticar. Ela depende da sua vontade. Tá? Então, a conduta não muda, é voluntária. O que ocorre é o seguinte, vamos pegar esse exemplo, o sujeito está indo para a universidade no seu carro, e aí imprime a velocidade acima da permitida para o local. E aí atropela uma pessoa, causando um resultado involuntário. Aí, o que interessa para o crime culposo? Isso aqui. A conduta dele é que foi uma conduta descuidada. Ele faltou com cuidado objetivo na prática da conduta. Enquanto no crime doloso nós temos a vontade consciente dirigida ao resultado, aqui nós vamos ter uma conduta também voluntária, mas não é dirigida ao resultado. O resultado ocorre por falta de cuidado na prática da conduta. Então, esse elemento aqui, para se saber se a conduta foi culposa ou não, é importantíssimo se saber se o sujeito, se analisar se o sujeito faltou ou não com cuidado objetivo. Porque pode até ocorrer que o sujeito cause um dano, né, a um bem jurídico de terceiro. Mas se ele observou o cuidado na conduta, ele não incorreu em culpa. Imagine a hipótese do sujeito estar dirigindo de Porto Velho em direção ao campus da universidade e um sujeito que tem algum transtorno mental salta na frente do seu carro. Você causou um dano ao bem jurídico, vida de uma pessoa. Mas você não faltou com cuidado objetivo na sua conduta, porque você ia dirigindo dentro dos limites estabelecidos pela legislação de trânsito.
Então, embora você tenha causado um dano ao bem jurídico de uma pessoa, que é a vida ou a integridade física, você não agiu com culpa. Não existe aí culpabilidade culposa, e muito menos dolosa, evidentemente. Então, foi, digamos assim, você não deu causa a isso. A sua conduta foi cuidadosa. Então, o importante para o crime culposo é a falta de cuidado na prática da conduta. Mas não só a falta de cuidado, além da falta de cuidado, tem que somar o resultado involuntário. Porque o sujeito pode dirigir acima da velocidade permitida para o local e não causar nenhum dano, nenhum resultado. Então, isso do ponto de vista penal é um indiferente penal. Né? Ele pode sofrer punição administrativa, né? Relacionada às leis de trânsito, mas não do ponto de vista criminal. Então, é preciso que falte o cuidado na prática da conduta e, além disso, o sujeito causa um resultado involuntário. E o resultado sempre é físico no crime culposo. Necessariamente tem que ser resultado físico, material, que altera a realidade, que altera o mundo dos fenômenos. Ok? Muito bem. Então, como é que se afere concretamente se o sujeito faltou com cuidado objetivo na prática da conduta? Aí tem que se analisar se o fato que ele causou era previsível, se tinha previsibilidade. Mas previsibilidade não por ele, mas por uma pessoa cuidadosa, por uma pessoa dotada de discernimento e prudência. Uma pessoa prudente não realizaria aquele dano, aquele resultado. Então, esse sujeito é punido. Então, a forma de se verificar se o sujeito faltou com cuidado objetivo na prática de sua conduta é verificar se aquele fato era previsível por uma pessoa prudente. Então, eu coloquei aqui, para facilitar o raciocínio de vocês, essas duas imagens. O homem real, que causou o fato, e um homem prudente, o chamado homem modelo, que é aquele sujeito que tem o cuidado médio necessário, porque o sistema jurídico, social, exige que todas as pessoas que convivam socialmente dirijam suas condutas de forma a não causar danos a terceiros. Porque se eventualmente causar dano a terceiros, vai responder criminalmente por esse dano. Então, o que é que ocorre? Para se saber se o sujeito que faltou com cuidado na conduta, para se determinar, para se calcular, para se aferir, para se analisar, se houve, digamos que ocorreu o fato, o sujeito atropelou outra pessoa, por exemplo. Aí vamos analisar se faltou com cuidado objetivo na conduta. Para se verificar se houve, é necessário verificar a previsibilidade. Esse fato causado por este homem aqui, que foi o causador do fato, era previsível por um homem cuidadoso? Era. Se a resposta for sim, então esse sujeito é culpado. Porque um homem imprudente, colocado abstratamente no lugar dele, não causaria este resultado danoso. Então, o método que se usa é isso. Se pega uma pessoa cuidadosa e se coloca no lugar do homem real. Esse homem cuidadoso aqui, naturalmente, é um homem imaginário, é um homem médio. Não se exige também desse homem prudente cuidados extraordinários. Exige um cuidado médio que é exigido a todas as pessoas que vivem socialmente. O sistema jurídico exige. Então, se o sistema exige e o sujeito falta com esse cuidado, então ele é responsável pela sua conduta. Vai responder pelo crime culposo.
E a forma como o magistrado, especialmente, verifica isso, na hora de julgar o fato, é verificar se era previsível o resultado causado por um homem prudente. Se esse homem prudente não causaria, então o resultado era previsível, havia previsibilidade, mas que não foi previsto por este homem real. Por isso tem autores que dizem que o crime culposo é a imprevisibilidade do previsível. A imprevisibilidade do previsível parece contraditório, mas é que ele se refere a isso. É previsível por esse aqui, mas é imprevisível por esse, porque esse é um homem descuidado, um homem não cuidadoso. Ok? Então, isso é a essência do delito culposo. Né? A inobservância do dever de cuidado causa um fato que era previsível. Ele causa um resultado involuntário. Né? Muito bem. Além disso, nós vamos ter o nexo causal, que é o que liga a conduta ao resultado. Né? Nós vamos ter a tipicidade. Por quê? Evidentemente que a tipicidade ela é necessária existir, porque há determinados tipos penais que estão no Código Penal ou nas leis especiais, mas eles não admitem a forma culposa. A forma culposa é uma excepcionalidade do Código Penal. Então, nos crimes de lesão corporal, por exemplo, homicídio, admite a tipicidade culposa. Então, se é previsto a punição a título de culpa, o sujeito vai responder. Tá? Porque se não tiver tipicidade, é porque não está previsto a forma culposa. Então, por exemplo, o sujeito descuidadamente passa com o trator sobre a plantação de outro agricultor. Ora, ele causou um dano ao bem jurídico patrimônio do outro agricultor. Só que esse tipo penal, chamado crime de dano, esse tipo penal de dano não admite a forma culposa, só a forma dolosa. Então, aquele outro agricultor, embora tenha causado um dano ao bem jurídico, ele não responde pelo delito a título de culpa, e nem de dolo, evidentemente. Porque não há previsão do crime de dano na forma culposa. Criminalmente, é um indiferente penal. Ele vai responder na esfera civil, né, pelos danos patrimoniais, etc. Mas, do ponto de vista criminal, não responderia no caso do crime de dano. Mas nos crimes de lesão corporal e de homicídio, estão previstas a forma culposa, que é a grande maioria dos crimes que ocorrem, né, ou que tem probabilidade de ocorrer no mundo real. Tá? Então, essa é a fórmula do crime culposo. A culpa que eu estou falando é a inconsciente, né, aquela que é imprevisível para o sujeito que causou, embora seja previsível para um homem cuidadoso, dotado de discernimento e prudência. Eu coloquei aqui alguns exemplos, mas eu não sei se vai sair aí para vocês, né? Nessa circunstância que nós estamos aqui, né? Deixa eu ver se vai sair. Se sair, a gente vê o vídeo. Se não, a gente não vê agora. Né? Vamos ver esse primeiro aqui, o que se trata. Se sai aí. De um lado. Abriu aí para vocês? Apareceu tela do vídeo. Apareceu, né? Deixa eu ver aqui. Isso. Deixa eu ver se eu mudo a tela aqui, ver se fica melhor assim. Espera um pouquinho. Acho que vai ficar melhor se eu alterar aqui o aplicativo da tela. Aqui. Aí vocês vão ver melhor. Aí, né? Tela inteira, né? Pronto. Vou ampliar a tela inteira. Tá boa a visão aí, tá? Tá bom aí. Tudo bem, vou rodar o Tá vídeo. sim. Vou rodar o vídeo aí. Tem gente que não viaja por causa dos preços das O áudio tá bom também? O áudio tá bom. passagens. Do outro, tem gente que tem milhas, mas não Vou usa. pular isso aqui. E aqui tem
Um vereador do interior de Pernambuco foi preso depois de atropelar um grupo de motociclistas em uma rodovia do estado, Marcelo. 3 pessoas morreram e 5 ficaram feridas. O motorista dirigia a uma velocidade muito superior à permitida. O passeio do grupo de 30 motociclistas estava sendo filmado, até que uma caminhonete desgovernada avança sobre a faixa contrária. 3 motociclistas morreram na hora. Outros 3 homens e 2 mulheres foram socorridos com ferimentos graves. O acidente ocorreu nesta rodovia em Água Preta, Mata Sul de Pernambuco. O motorista Pedro Marconi de Souza é vereador da cidade de Brejo da Madre de Deus, no interior do estado. Ele foi levado para a delegacia. O teste do bafômetro apresentou resultado negativo. O velocímetro do veículo parou em 110 km por hora. O limite da rodovia é de 60 km por hora. Assim que chegamos no local, já apuramos pelos sobreviventes que estavam lá que o motorista já vinha em alta velocidade durante todo o percurso. Ele disse para mim que teve um apagão, que não lembra, que estava dirigindo e de repente apagou e só acordou já depois do acidente. O grupo Esquadrão do Asfalto é composto por motociclistas das cidades de Recife e Maceió. E eles sempre saem em comboio para passeios pelos estados. Ontem, eles estavam indo para a cidade de Maragogi, Alagoas, para participar de uma ação solidária. Ok, gente. Então, vocês já observaram aí que esse sujeito cometeu, digamos que isso fosse para vocês já fossem especialistas em direito, estão operando, fosse para vocês fazer a classificação, vocês fazerem a classificação desse crime. Então, o que ocorreu aí? Um crime de 3 homicídios culposos, se não me falha a memória, né? E mais 3 lesões corporais culposas. Como é que qual foi aí ficou caracterizada a falta de cuidado na prática da conduta, né? Porque o sujeito podia muito bem ter monitorado, reitorado suas condutas de acordo com as normas de trânsito. Não, era 60 km permitido e ele estava a 110. Pelo menos foi onde o velocímetro parou, né? Então, está mais do que caracterizada a imprudência. A forma de conduta, né? Nós temos 3 formas de conduta: a imprudência, a negligência e a imperícia. Aí a imprudência, que caracteriza-se por um fazer, é uma ação positiva. Então o sujeito estava correndo muito, né? Então, ele responderia aí, então, pelo homicídio culposo. Como é que se aplicaria a pena? Ele se aplicaria a pena pelo homicídio culposo, que é a pena mais grave. E em relação às lesões corporais, ele teria um aumento de pena. Ou seja, o nosso Código Penal, no artigo 70, diz que o agente, quando mediante uma única ação, que é o caso dele, uma única ação, dirigir de forma imprudente, comete 2 ou mais crimes, que é o caso dele, cometeu vários crimes, idênticos ou não. Aí, no caso, aí, são crimes diferentes, porque é homicídio e lesão corporal. Como é que se aplica a pena nessa hipótese? Quando o sujeito, mediante uma única ação, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não. No caso aí, não idênticos. Então, diz o artigo 70 que se aplica a pena mais grave. Qual é a pena mais grave? Do homicídio. Então, se aplica a pena de um homicídio. Em relação aos outros 2 homicídios e mais as 3 lesões corporais, o sujeito responde só por um aumento de pena. Eu acho que é de 1/6 a 2/3, se não me falha a memória. Enfim, né? Está lá no artigo 70, né? O fato é que o sujeito responde pelo crime mais grave, por um dos homicídios, e em relação aos demais, ele responde simplesmente por um aumento de pena. Essa é a forma que o nosso código achou para punir os crimes cometidos por uma única ação, né, e que o sujeito pratica mais de um crime. Ok? Então vamos sair dessa tela grande aqui. O Buco foi preso depois de atropelar.
Vamos voltar aqui para a nossa aula. Então, vocês vejam que se colocar um homem prudente no lugar daquele motorista da caminhonete que atropelou os motoqueiros, esse homem não causaria o resultado. Logo, aquele sujeito da caminhonete é culpado. Vai responder pelo crime culposo. Há alguma dúvida, gente, até aí? Entenderam direitinho? Sim, senhor. Tranquilo, né? Tem mais vídeo aqui, mas esses vídeos eu já tá no outro que eu produzi, na outra aula, e lá tem as explicações, né? Então eu não vou falar agora para a gente ganhar tempo, né? Mas lá no outro vídeo tem o vídeo e tem a minha explicação sobre como o sujeito responde e qual o tipo de culpa que ele incorreu. Então tá, vamos ver então o que mais nós temos aqui, ok? Então vamos lá, ver o que nós temos mais aqui, que nós já vimos, são os vídeos que eu falei para vocês, aí tá, foco. Aqui é a mesma coisa, a composição é a mesma, né? Vamos... A culpabilidade é a mesma coisa, né? Os elementos da culpabilidade, né? Então não tem muito. Aí coloquei que é elemento essencial a ausência de cuidado na conduta, que é a inobservância do dever de cuidado objetivo, é a mesma coisa. Vocês vão encontrar na doutrina pessoas que falam ausência de cuidado na conduta, inobservância do dever de cuidado da conduta, ausência do dever, enfim, né? Vários tipos de coisa, né? A culpa imprópria, vamos ver rapidinho, só para vocês já diferenciarem o que é a culpa imprópria da imprópria. Apesar de estar no outro vídeo, mas vamos passar rapidamente aqui para vocês verificarem o que acontece na culpa imprópria. Rapidamente. Para vocês verem aqui é o seguinte. Isso aqui é interessante, né? Até aqui. Até aqui, tá bom. É o seguinte, na culpa imprópria, é a mesma situação. O sujeito falta com cuidado na conduta. Ele não observa o dever de cuidado. São os mesmos elementos. O que é que muda? É previsível o resultado. Né? Se colocar um homem cuidadoso, não cometeria o fato. A mesma estrutura que eu já falei para vocês. O que muda é que na culpa imprópria, crime culposo em que o sujeito incorre numa culpa imprópria, a vontade do sujeito está viciada. Na culpa própria, como vocês viram, o sujeito imprime a velocidade no carro porque quer. Não tem erro nenhum nisso. Ele sabe que está correndo muito. A vontade dele não está viciada. Aqui, na culpa imprópria, há um vício na vontade do sujeito. Há um vício em relação ao conhecimento do fato que ele está cometendo. O sujeito imagina que sua conduta é justificada. Ou seja, ele imagina que está agindo em legítima defesa, em estado de necessidade, no exercício regular do direito, ou no estrito cumprimento do dever legal. Quando, na verdade, não está, né? Mas ele imagina que está. Né? Então, imagine o pai atira no filho pensando ser o ladrão. Então, o sujeito tem a casa furtada todo final de semana. Aí um dia ele resolve matar esse ladrão. E fica escondido na casa. No momento que abre-se a porta, o sujeito atira e mata quem estava entrando. E depois ele verifica que não era o ladrão, é o próprio filho dele que estava chegando de viagem. Mas ele pensava que era o ladrão. Então ele imaginava que estava agindo em legítima defesa. Ele errou sobre um dos elementos da legítima defesa, que é a agressão injusta. Não havia nenhuma agressão, mas ele imaginava que estava sofrendo uma agressão injusta em razão de vir sendo furtado várias vezes. Então o que acontece? Isso é a chamada culpa imprópria. O pai responde pelo homicídio culposo, cuja culpa é tida como imprópria.
Isso aqui é caso típico de culpa imprópria. Tá? Porque ele errou sobre a agressão. Ele imaginava que estava sofrendo uma agressão, quando na verdade não estava. O nosso Código Penal chama esses casos, esse caso e os casos de culpa imprópria, de erros sobre as discriminantes putativas, né, que estão definidas no artigo 20, parágrafo 1º do Código Penal. Então, houve um erro sobre as chamadas discriminantes putativas, que discrimina por erro, né? Na verdade, houve um erro sobre uma causa de exclusão de ilicitude, né? Houve um erro sobre uma justificadora, como eu coloquei aqui. Justificadora, está até faltando aqui um pouco, tem um erro sobre a conduta justificada, dá no mesmo. Um outro exemplo de estado de necessidade putativo, que é o caso de que vai ser um crime culposo impróprio. Alguém grita, cinema em chamas, o sujeito está lá assistindo o filme e alguém grita que o cinema está em chamas e ele, imaginando que é verdade, no meio do tumulto, lesiona uma pessoa para fugir, para sair do cinema. Ora, essa lesão corporal, ela foi cometida mediante uma culpa imprópria, porque o sujeito imaginou que a sua conduta era justificada. Digamos, o sujeito está assistindo lá um filme em 3D, né? Essas coisas, né? E aí pode imaginar que o cinema está em fogo. Se o sujeito não tiver hábito de assistir imagens em 3D, né? Ele pode pensar isso. Se alguém grita, e a pessoa pode realmente incorrer no erro, né? Por isso que eu coloquei aqui, é quando o sujeito incorre em erro, a vontade está viciada. Aí coloquei aqui um caso desse regular de direito. Jogador de futebol empurra o técnico pensando ser um jogador que está disputando a bola. E aí causa lesão corporal no técnico. Ele alega exercício regular do direito, né? Está praticando um esporte que é permitido pela lei. É uma atividade ilícita. Então, seria também aí um exemplo de culpa imprópria. Policial prende o sósia do ladrão. O policial persegue o ladrão e encontra uma pessoa nas proximidades vestindo uma roupa semelhante à do ladrão, com porte físico semelhante, e prende. Então ele errou no estrito cumprimento do dever legal. Ele imaginava que estava prendendo o ladrão, quando na verdade era um sósia do ladrão. Também culpa imprópria. Aqui eu vou mostrar para vocês, eu vou mandar uns vídeos que eu fiz também sobre isso, mas não nessa perspectiva da culpa imprópria. Eu fiz na perspectiva da punibilidade. Como é que pune o sujeito que incorre num erro desse? Se o erro for inevitável, exclui o dolo e a culpa, não responde por nada. Se o erro for evitável, ele responde por culpa. E aí é a culpa imprópria que ele incorreu. Essa classificação é meramente teórica, é acadêmica, culpa imprópria. Né? Porque, do ponto de vista prático, se o sujeito errou e esse erro era evitável, ou seja, se ele tivesse tomado cuidado deste homem aqui, prudente, ele não teria incorrido nesse erro, então ele responde por culpa imprópria. A rigor, na culpa imprópria, há um crime doloso, mas a lei manda aplicar a pena do crime culposo, né? Porque o sujeito atirou no filho, por exemplo, ele queria atirar. Então ele tinha dolo de matar, só que ele errou, né? Por erro, ele não tomou os cuidados devidos. Deveria ter verificado melhor para constatar se realmente era o ladrão que estava chegando. Então, basicamente, a culpa imprópria é isso, gente. É quando há erro sobre uma causa justificadora. Tá? Ou erro sobre as discriminantes putativas. Eu vou mandar um vídeo sobre erro de proibição, que é matéria do próximo semestre. Não, é matéria de vocês, é culpabilidade, é verdade. Eu acho que eu já até mandei para vocês esse vídeo. Se não mandei, vou mandar de novo. Vocês deem uma lida, vocês dão uma olhada lá, né, nessa culpa imprópria e no erro de proibição. Vocês vão ver que vai se encaixar as duas coisas, né?
Muito bem. Então, esse erro sobre as justificadoras, se for um erro que recai sobre os elementos, ou os requisitos, ou pressupostos fáticos, aqui no caso aqui a agressão injusta, então é o elemento da justificadora, então exclui o tipo doloso e subsiste o tipo culposo. O sujeito responde por culpa. Tá? Agora, se o erro sobre uma justificadora, isso aqui já é matéria lá no erro de proibição que eu mandei, né? Se o erro sobre uma causa justificadora, não é sobre os elementos ou sobre o pressuposto fático, por exemplo, o elemento aqui foi agressão injusta. Então o erro que eu vou colocar agora não é sobre esses elementos da legítima defesa, mas é erro sobre a existência ou limites da legítima defesa, da justificadora, chamado erro de proibição. Se o erro sobre uma justificadora recai sobre a existência da justificadora, o sujeito imagina que existe na lei uma justificadora. Por exemplo, corrigir filho alheio, quando na verdade não existe essa justificadora. Então, ele incorre em erro de proibição, tá? E não em erro de tipo. Esse erro aqui sobre as discriminantes é erro de tipo. Erro porque recai sobre os elementos da justificadora. Mas o erro que recai sobre a existência ou os limites da justificadora se chama erro de proibição. Se for inevitável, exclui a culpabilidade. Se o erro for evitável, responde pelo crime doloso, com pena diminuída. Mas o crime permanece doloso. Aqui não, aqui o crime é desclassificado para um crime culposo. Aqui, se for sobre a existência ou limite, responde pelo crime doloso, sempre. Se for inevitável, exclui qualquer tipo de punição. Mas se for evitável, vai responder pelo crime doloso com pena diminuída, porque a culpabilidade foi diminuída. Tá? Então, nesse exemplo que eu falei para vocês de corrigir filho alheio, é um exemplo que recai sobre a existência. Você podia perguntar, professor, e um exemplo que recai sobre os limites da justificadora? O sujeito que atira no ladrão, depois que ele abandonou a coisa, está fugindo, por exemplo. Aí o sujeito imagina que ele ainda pode fazer isso, que ele ainda está protegido pela causa justificadora, quando na verdade não está mais. Atirar no ladrão que já abandonou a coisa e está em fuga. Né? Então, o sujeito errou sobre os limites da justificadora. Se o erro for inevitável, exclui a culpabilidade. Se for evitável, responde com pena diminuída, de acordo com o artigo 21 do Código Penal. 21, parte final do artigo 21 do Código Penal. Né? Agora, se o erro recai sobre os elementos, por exemplo, aqui sobre a agressão, que é o caso aqui, nesse exemplo aqui, então responde, exclui o dolo, mas o sujeito responde por culpa. E aí o erro não é erro de proibição, é erro sobre, é erro de tipo permissivo. Eu coloquei aqui, né? Eu coloquei só erro de tipo. Você pode acrescentar aí erro de tipo permissivo. Se inevitável, exclui o dolo. Se evitável, o sujeito é punido por culpa se previsto em lei. Então a solução é diferente do erro que recai sobre elementos da justificadora, que é erro de tipo permissível, artigo 20 aqui, do erro que recai sobre a existência ou os limites de justificadora, que aí o sujeito responde por crime doloso com pena diminuída. Né? E o nome muda, se chama erro de proibição. Aqui se chama erro de tipo permissivo. Dei uma olhada lá na aula sobre erro de proibição no vídeo que eu mandei para vocês. Ok, gente? Então, paramos por aqui, né? Se você tiver alguma dúvida aí, pode questionar.